Sexta, redenção espiritual. Capítulo 1. O século XIX. Muitas pistas do passado planetário não são percebidas por pura cegueira e orgulhos científicos. No campo da paleoantropologia, que estuda a evolução do homem, por exemplo, muitas questões que, a princípio, deveriam ser formuladas com base nos fatos e nas evidências, tornaram-se dogmas tão ou mais fortes que os de ordem religiosa. Alguns postulados nesse campo não cedem sequer diante de novos fatos. Ainda bem que a Inquisição acabou, porém restou a vaidade intelectual, sua herdeira mais primorosa, que sorri de forma pretensamente superior diante de qualquer novidade e que, do alto de sua notoriedade, aniquila moralmente sem, entretanto, matar o objeto de seu desafeto. Contenta-se com a humilhação dos vivos em vez de produzir mortos. Menos mal. No entanto, quantas páginas do passado não estão, a exemplo dos icebergs, com suas pontas imersas entre as ondas da poeira dos tempos que muitas vezes, por puro orgulho do que se pensa saber, e devido a outras conveniências menores do espírito humano, delas não tomamos conhecimento e, mesmo espalhadas por todo o planeta, é como se não existissem. Sobra a impressão de que todo esse conjunto forma uma espécie de elo perdido que nos separa do passado. Mas, na realidade, o que de fato perdemos foi a sensibilidade cósmica. Imaginemos um pássaro que, por ter cerceada a sua liberdade, passa a viver, como se livre estivesse, dentro de uma gaiola. Ali, ele vai para onde quiser, só que não pode sair. Com isso perde a noção do resto do mundo. Assim somos nós que, presos à condição existencial terráquea, desconectamos a nossa percepção do resto do cosmos. Assim, mentalmente distorcidos, chegamos até a supor que a Terra era o centro de tudo e o homem, a maior ou a única das criações inteligentes do Pai. Tantos foram os erros e tamanho foi o orgulho que caracterizou esses equívocos que, inevitavelmente, cegamos a nossa sensibilidade perceptiva, e passamos a ver apenas o mais cômodo, o mais conveniente, dentro da ótica terrena. É como se o resto do universo tivesse sido criado a partir da Terra e não ao contrário. Mas, a esperança de que em breve a humanidade terrena alcançaria uma certa maturidade para produzir um mínimo de base filosófica, científica e moral para as grandes realizações do futuro, jamais deixou de nortear os esforços da espiritualidade maior. O século XIX caracterizou-se por ser a época prevista pela espiritualidade, após os movimentos libertadores e o esclarecimento das consciências ocorridos nos séculos anteriores. Para ser o início da preparação do futuro, processo que iria reintegrar a Terra à convivência cósmica. O que fora tentado ao longo do século II a.C. e antes de Cristo, quando a cultura grega terminou por fundir-se com a do Oriente Médio, e passou a ter em Alexandria o principal centro propagador de desenvolvimento da época, estava, novamente sendo ensaiado na Europa, tendo a Inglaterra e a França como principais focos dos eventos, alguns já ocorridos, como a Revolução Industrial e outros, que iriam ocorrer dentro em breve. No passado, antes de Cristo, a personalidade de Alexandre Magno havia sido, juntamente com seu pai, Filipe II, o alicerce da formação do maior império conhecido até então. No século XIX, aquele mesmo espírito retomaria as lides carnais na personalidade de Napoleão Bonaparte para, através da diplomacia, e não da força bruta, unir as nações europeias em torno de uma identidade política. Alexandre Magno construiu o seu império no intervalo entre as chamadas duas grandes civilizações ocidentais da antiguidade que foram a grega, na Península Balcânica e a romana na Península Itálica. A primeira teve o seu apogeu entre os séculos VAC e IV AC, enquanto que a segunda, nos séculos I e II já depois de Cristo. Se bem observarmos, perceberemos que, exatamente entre o apogeu desses dois grandes surtos civilizatórios, estabeleceu-se o período histórico conhecido como helenístico, onde houve a união da cultura grega com a do Oriente Médio, principalmente a persa e a egípcia. Nesse mesmo período, aquela região planetária conheceu um avanço em algumas ciências, notadamente a matemática, nas artes e em muitos valores existenciais que, se não fosse a atuação das forças trevosas, teria formado a base sobre a qual a filosofia do Cristo iria inundar o mundo romano que nasceria no futuro. Outra teria sido a história da Terra. Se na época de Alexandre o objetivo era semear no império por ele conquistado noções básicas de cultura, hábitos e costumes,
além do natural progresso que ficou registrado no cotidiano de Antioquia, Pérgamo e Alexandria e nas centenas de milhares de volumes da grande biblioteca desta última. Quando esse torrencial de progresso estava prestes a se espalhar pelo planeta, as trevas conseguiram implodir o intento da espiritualidade terrestre. O espírito de Napoleão estava imbuído do mesmo propósito, mesmo que inconscientemente, no que se refere à sua consciência de espírito reencarnado investido pelos mentores do mundo terreno, como instrumento possível para propiciar condições de unidade com vistas à propagação futura de um novo foco luminoso para os terráqueos. A codificação de caráter espiritualista que apareceria mais tarde já sob a égide de uma doutrina filosófico-religiosa espírita, única maneira encontrada de fazer jorrar luzes do céu sobre a terra após a loucura napoleônica. Aparecia, pois, Napoleão, com o compromisso espiritual de unir todos os povos europeus em torno de ideais comuns, que poderiam propulsar todo o planeta em direção a um futuro fraterno. Grandes espíritos, rebelados já conscientes do equívoco cometido, porém ainda frágeis em termos de postura espiritual, reencarnavam com missões nos diversos campos do desenvolvimento terreno. Naquela época, a França ocupava posição de vanguarda diante do mundo dito civilizado. A Revolução Francesa havia colocado os ideários de liberdade, igualdade e fraternidade nela nascidos, como centro da atenção do mundo. Tudo o que de lá pudesse vir era motivo de preocupação e análise, regozijo ou desespero, para o resto do planeta. Entretanto, tantos foram os problemas promovidos pelas trevas que Allan Kardec somente pôde desenvolver os princípios básicos da doutrina redentora quase no fim de sua vida física. Não era esse o plano da espiritualidade. Mas foi assim que ocorreu. De toda forma, surgiam o espiritismo, a teosofia e com isso, reacendiam-se as luzes também do catolicismo e do protestantismo, pois, qual o cômodo de uma construção que não sofre interferências quando os engenheiros responsáveis pela obra resolvem fazer alguma reforma melhoradora no ambiente? Se no século XVI havia sido instituído o Index Librorum Prohibitorum, pelo Papa Pio V, que consistia em um índice de livros proibidos com as obras que os católicos não poderiam ler, sob pena de serem expulsos da Igreja, através da excomunhão, surgia o Espiritismo no século XIX defendendo a tese prudente de que antes de crer, era necessário compreender. O Espiritismo e a Teosofia abriam as mentes das pessoas para a busca da lucidez e da liberdade de análise. Entretanto, novamente as forças ignorantes atacam, e surge no próprio seio do catolicismo a infabilidade papal, instituída em 1870 pelo Papa Pio IX, que traria sérias consequências para o futuro. De toda forma, o século XIX foi um período riquíssimo em aquisições existenciais para a humanidade terrena. A ratificação planetária quanto à generalização do trabalho assalariado e da mecanização das indústrias que surgiram com a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra modificava o panorama das mercadorias e do consumo. Os súditos efetivamente começam a se transformar em cidadãos. Os regimes absolutistas se enfraquecem. Rompe-se a estéril união entre Igreja e Estado. Diversos países conseguem as suas independências, como por exemplo, o Brasil, 1822, Chile, 1818, Bolívia, 1825, Peru, 1824, El Salvador, 1821, Equador, 1830, Argentina, 1816, Venezuela, 1821, Uruguai, 1827, dentre outros. Modernos processos de produção industrial são desenvolvidos também fora da Inglaterra, atingindo a França, Holanda, Bélgica, Itália, Rússia, Alemanha, Estados Unidos da América, Japão e Brasil. Surgem as noções do liberalismo que defendiam a propriedade privada, a ideia de progresso e as liberdades individuais sendo a burguesia o seu meio social propagador, do nacionalismo que congrega as massas populares, as classes médias para a constituição dos Estados nacionais, e do socialismo que reunia a crescente classe operária em torno dos ideais igualitários. Os movimentos liberais se sucedem em Portugal, Espanha, França, estados italianos e alemães que seriam unificados ainda no decorrer do século, Hungria, Prússia e Áustria. Surge também o neocolonialismo que, devido à disputa por matéria-primas e por novos mercados consumidores, termina por provocar a colonização da África e da Ásia pelas nações europeias.
Toda essa corrida fez com que as potências de então se armassem e convergissem seus interesses para perigosas alianças comerciais e políticas. As forças da luz e das trevas se alternavam por trás dos acontecimentos terrenos, influenciando e pegando carona nas boas e más tendências da humanidade encarnada. As hostes do Mestre e de Satã buscavam, a seu modo, dentro dos limites impostos pela ética e caridade cristãs, por parte da uma e da ausência de qualquer critério, da outra parte, o melhoramento vibratório ou a deterioração do já fragilizado astral terreno. Não foi muito difícil para Satã e suas hostes provocarem a Primeira Guerra Mundial, trabalhando sutilmente nas entrelinhas das pobres paixões humanas. Mas, em 15 de abril de 1919, dia negro da história planetária, o mundo assistiu à aparente derrota da postura nobre do presidente dos Estados Unidos da América, Woodrow Wilson, que galhardamente vinha se recusando a assinar o acordo da chamada paz dura em vez da paz justa. O mundo saía estupefato de uma guerra que ninguém entendia, porém todos viviam as suas absurdas e horrendas consequências, através da dor, do sofrimento e da morte de tantas pessoas. Dentro do desespero planetário, o grito dado pelo presidente Wilson de não mais guerra foi prontamente absorvido, entendido e aceito por todos os terráqueos. Os conflitos que até então levaram a uma luta fútil e inconsequente por matérias-primas, mercados e territórios, adquiriam um significado maior, como se o sofrimento de toda uma geração tivesse ao menos servido para que jamais outra guerra infame tornasse ao ambiente terrestre. O pagamento das indenizações ou reparações de guerra, a discriminação das novas fronteiras, eram, no entender do homem Woodrow, assuntos para peritos e comissões que trabalhariam conforme os critérios acordados no pós-guerra. O que os dirigentes das nações tinham a fazer era criar e estabelecer a paz perpétua, ou seja, a paz justa e não a paz dura. O mundo torcia para que a causa de Wilson encontrasse guarida na postura política dos demais líderes mundiais. Se assim fosse feito, a estrada da paz não mais passaria através do terror e da guerra, porque ela seria garantida por acordo entre as partes e pela fé no grande reino da lei. Mas as dificuldades e os melindres das conveniências políticas dos detentores do poder temporal prevaleceram sobre a lucidez daquele homem vulgar que queria que o direito prevalecesse sobre o poder, o ideal sobre o real, as expectativas do futuro sobre as conveniências menores do presente. Acusado de sacrificar o mundo real a uma utopia particular, Wilson recuou com o coração pesado e a consciência inquieta. A paz verdadeira fora relegada a outros tempos. Uma nova e desesperada estratégia das trevas estava em curso com vistas ao futuro próximo. Os mais empedernidos dos espíritos que no passado Atlante haviam promovido as hecatombes que levaram os seres terrenos a recomeçarem praticamente tudo de novo, estavam começando a se congregar nos ambientes espirituais próximos à Europa, que era o centro do mundo à época dos fatos. A região da Alemanha havia sido escolhida, por questões de afinidade vibratória com o passado recente dos que ali haviam vivido, para receber aqueles espíritos que intimamente, sempre desejaram e ainda esperavam a graça de serem liderados por um supermandatário no caso, um superlíder que os guiasse para onde ninguém havia chegado, ao sonhado e perseguido domínio planetário. Teriam, portanto, o seu Führer, pai da nação alemã, pois foi assim que ele foi visto no princípio, que nada mais era do que a personificação humana dessa vontade. Em outras palavras, como descrito nas tradições secretas de certa codificação, o verbo da dominação se fez carne, e entre os homens habitou e exerceu o seu jugo, até onde lhe foi permitido. O seu espírito havia sido habilmente treinado para isso durante muitas encarnações, por um professor muito eficaz que desejava, a qualquer custo, manter a Terra dominada dentro dos padrões vibratórios impeditivos à reintegração. Satã. Com a Segunda Guerra veio uma das maiores estratégias organizadas pelas trevas, visando a desagregação total de certas forças planetárias e a tentativa de concentração de poder temporal em torno de um núcleo que pretendia exercer, através de reencarnações programadas para tal fim, o controle vibratório da Terra por muito tempo. Tempos depois, as hostes satânicas se aproveitaram de um profundo instante de rebeldia planetária e da pouca vigilância de muitos e semearam a quarta e última estratégia com vista, a perturbação geral planetária.
o chamado sexo livre e inconsequente quanto à possível reprodução, e o uso de drogas como uma coisa moderna. Foi verdadeiramente um caos vibratório jamais observado nos ambientes astrais terrestres. Não foram os bolsões de luz e de amor emanados do trabalho de Mahatma Gandhi, do Espiritismo, tendo como foco maior a obra esclarecedora, através do amor, e esforços inigualáveis de Francisco Cândido Xavier, da expansão da consciência do reto proceder budista pelo planeta, a atuação precisa e amorosa de João 23, desfazendo muitos grilhões trevosos em tomo da cultura religiosa cristã, da firme e desconhecida, para muitos no Ocidente, componente vibratória gerada por um emissário do mais altas terras da Índia, o irmão Sai Baba, e tantos outros trabalhadores das hostes da luz, congregados em muitos segmentos do mundo, alguns conhecidos, a maioria anônima. A situação terrestre teria piorado a tal ponto que, simplesmente, o isolamento cósmico continuaria por muito mais tempo. Assim que o astral planetário novamente atingiu uma condição mínima de equilíbrio energético, que possibilitasse o incremento de uma nova programação melhoradora, as hostes extraterrenas do Mestre se posicionaram na órbita de um dos planetas do Sistema Solar. De lá, 336. Acompanham e se deixam perceber por outras poucas equipes siderais, que ainda buscavam, convidadas pela perigosa situação vibratória planetária, se aproveitar da pouco edificante condição energética dos habitantes terrenos para dominar-lhes certas emanações psíquicas, como também a realização de experimentos desagradáveis e doações de alguns componentes biológicos à revelia da vontade dos escolhidos. Ao perceberem o estacionamento estratégico de diversas naves capelinas próximas à Terra, essas equipes se retiraram pouco a pouco dos ambientes terrenos. É como se o nosso planeta tivesse algumas estradas que o ligassem às rodovias cósmicas mais próximas em cada um dos entroncamentos desses caminhos. As frotas capelinas tivessem simplesmente estacionado algumas naves, mesmo sem nada fazer. Entretanto, quem quer que se aproximasse ou se afastasse da Terra, obrigatoriamente perceberia a presença da maior força sideral existente nesta parte do cosmos. Talvez pelo fato de não saberem exatamente o que pretendem essas hostes luminosas, em caso de dúvida e para evitar problemas para eles mesmos, esses seres extraterrenos, que poderíamos chamar de aproveitadores de certas fragilidades da humanidade aqui congregada, resolveram se afastar de vez do complicado mundo terrestre. Para termos ideia do problema, somente em 1989 o controle foi estabelecido. A partir de então, apenas as equipes autorizadas, com raríssimas exceções que ainda ocorrem pelo simples fato da Terra ainda não ter sido oficialmente reintegrada ao circuito da convivência fraterna, podem se aproximar do planeta. Por volta do ano de 1992, eram, aproximadamente, 90 equipes distintas que interagiam discretamente com a vida terrena, todas elas sob a coordenação amorosa das forças capelinas. Apenas 2 outras se atreviam, até pouco tempo atrás, a se imiscuírem em certas atividades terrenas com vistas a objetivos próprios. Ao que julgamos estar informados, em termos de potências extraterrestres, todas as que no momento estão próximas à Terra, são seres congregados em torno da ajuda cósmica a seus infortunados irmãos terráqueos. Sexta, Redenção Espiritual. Capítulo 2. Esforço atual. Há um certo mistério que, talvez, jamais venhamos a perceber em toda amplitude. Referimo-nos ao fato de que, na atualidade, estão reencarnados exatamente aqueles espíritos que, na época em que o Mestre esteve encarnado, o fizeram sofrer, o crucificaram, o traíram, dificultaram o desempenho de sua missão. Estiveram relativamente próximos ou mesmo muito próximos ao Mestre, mas nada, ou pouco fizeram no sentido de desenvolver algum trabalho missionário ou outra atitude qualquer proativa para ajudá-lo ou divulgar o seu testemunho. Por que, especificamente, esses espíritos estão reencarnados e envolvidos no presente trabalho de esclarecimento planetário? Que laços estranhos reúnem aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele em alguns momentos de sua vida terrena, como se a oferecer uma espécie de última oportunidade de prestarem serviço na sua seara redentora, neste fechamento de ciclo cósmico que ora se encerra com a chegada do 3º milênio? Por que não estão reencarnados neste instante planetário tão importante aqueles que, de forma heróica, deram suas vidas e seus esforços pelo Mestre amado e sua doutrina?
Porque são esses heróis que hoje formam a equipe espiritual astral que ajudam, dos ambientes próximos à Terra, os pusilânimes e fracassados de outrora. Maria, José, João Batista, os evangelistas, os 11 apóstolos que realmente se dedicaram às tarefas que o Mestre lhes solicitara, José de Arimateia, Ananias, Estevão e tantos outros, porque esses espíritos não reencarnaram em momento tão crucial para o planeta? Porque esses verdadeiros apóstolos e discípulos de primeira hora hoje encontram-se, todos eles, na condição de seres de outros orbes ou de espíritos luminares. Muito simples. Adquiriram o mérito espiritual de conviverem em realidades existenciais bem mais desenvolvidas de voltarem a conviver com a pessoa do Mestre, inclusive nos ambientes de capela, de onde um dia sentiram-se obrigados a se afastarem devido ao complicado nível das vibrações espirituais que então os caracterizavam. Ao que tudo indica, parece existir uma lei evolutiva que dispõe da obrigatoriedade de uma coletividade de espíritos levantar-se por si mesma, ou seja, o soerguimento moral de seus pares, mesmo com a ajuda que recebem de fora, será sempre uma conquista e, portanto, efeito dos próprios méritos. Mais complicado ainda se torna quando esses espíritos já desperdiçaram inúmeras oportunidades de ação redentora. Nesses casos, é como se perdessem a componente moral de crescer pelos próprios esforços, já que tal não conseguem fazer. Assim sendo, são passíveis de serem ajudados por outros seres por pura misericórdia da deidade, e de seus prepostos que não tinham nem têm a obrigação de saírem de suas moradas, luminosas para mergulharem em verdadeiros infernos tendo, ainda como pagamento, a ignorância e a violência por parte daqueles a quem vieram ajudar. Por isso, aqueles espíritos que, através do esforço e mérito pessoais, vão conseguindo atingir marcos vibratórios mais elevados após cada reencarnação, chegam a um ponto em que se veem obrigados a se dirigirem a outras moradas celestes, desligando-se vibratoriamente do mundo ao qual estavam presos por força do passado. Quando isso ocorre, cabe aos espíritos que ainda não conseguiram limpar as próprias consciências diante das leis e dos padrões evolutivos do cosmos, uma espécie de obrigação moral de desenvolverem os melhores esforços para se libertarem de situação existencial tão degradante. Se sempre os outros vierem fazer por nós aquilo que nós próprios podemos fazer, que mérito teremos a acrescentar às nossas condições espirituais? Este é o nosso problema. O que tem que ser feito deverá ter como instrumento dessa ação não os que, por mérito pessoal, já se libertaram dos grilhões kármicos do passado equivocado, mas sim, aqueles que ainda estão a contribuir com o atual estado das coisas do mundo terreno, e nele estão inseridos. Assim é em todo o cosmos. Portanto, esses espíritos não mais reencarnarão na Terra, a não ser em situações excepcionais, mas o trabalho terá que ser feito de todo modo. Mas, por quem? Dizíamos de um certo mistério pelo fato de estarem reencarnados no presente momento exatamente aqueles que estiveram com Jesus em alguns momentos de sua vida e que nada fizeram de positivo, e que, na atualidade, tentam algo fazer no campo do esclarecimento fraterno. E se afirmássemos que foi exatamente com os membros das famílias Val e El, que foram exilados nos tempos luciferianos, que o Mestre escolheu trabalhar como aqueles que lhe estariam mais próximos quando viesse à Terra? Além disso, após consumada a sua primeira vinda à Terra na personificação de Jesus, quando viveu entre milhares de membros de centenas de famílias espirituais que vieram exiladas no passado, os quais estavam, naquela oportunidade, reencarnados, sem terem a menor consciência dos fatos, mas ele tinha, o Mestre resolveu que aqueles que o trespassaram, como escrito no Apocalipse, que o prejudicaram, que o traíram, enfim, que não o reconheceram, estivessem reencarnados para quando ele aqui retornasse. E mais ainda, além de estarem reencarnados, foram, desde então, convocados para trabalharem pela sua doutrina amorosa, e participarem ativamente dos preparativos para sua segunda vinda. Fato é que, desde o momento em que o Mestre decidiu encarnar na Terra, porque aqui estavam congregados os mais recalcitrantes e tudo o que restava da rebelião de Lúcifer, e, para isso, todos os esforços de sua assessoria convergiram para criar uma estratégia que possibilitasse a sua encarnação. Quando, portanto, Abraão, que era um dos membros menos complicados da família El, apareceu no contexto terrestre, com ele vinha implícita a decisão do Mestre de que, dentre as muitas famílias de exilados, ele resolvera trabalhar, naquele mister, principalmente com os membros das duas famílias já referidas.
É óbvio que em outros trabalhos diversas oportunidades de ação redentora para os exilados. O mestre trabalha e convida para a cooperação fraterna, em diversos campos da luta existencial terrena, membros de muitas outras famílias de exilados com vistas ao desenvolvimento das tarefas. Apenas a título de exemplo, a maioria dos personagens que estavam reencarnados no tempo de Alexandre Magno, e que trabalhavam nas administrações das cidades do Império que se formava, depois, na Roma Antiga, ao tempo de Tibério e Calígula, investidos das mesmas obrigações, ao tempo de Carlos Magno, ajudando a reorganizar o mundo disperso e, mais recentemente, em 2 episódios atuais, quais sejam, a criação entre a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo da Benelux, a unificação europeia, são os mesmíssimos espíritos pertencentes a uma outra família de exilados diziam que, a seu turno, será nominada. Há ainda uma outra, proveniente do planeta Dan, também no sistema de Capela, formada por alguns milhares de indivíduos que, na sua grande maioria, vêm reencarnando no seio da Igreja Católica, desde o século XVIII, doando seus melhores esforços para cada vez mais dignificá-la e honrá-la nos seus mais nobres objetivos. Existe outra, no caso proveniente de um dos mundos de Antares, que, estrategicamente espalhada pelo planeta nas diversas reencarnações dos seus membros, trabalha incessantemente pelo fim da intolerância racial. Esse trabalho vem sendo objetivo dos esforços, por parte dessa família durante os últimos 2 séculos, após decisão tomada na espiritualidade pelo conjunto de seus membros. Sabe-se também que um grande conjunto espiritual de seres que foram exilados do sistema de Tao Tse desenvolve, desde o início do século XX, trabalhos no campo da medicina, especialmente em países subdesenvolvidos. A bem da verdade, são milhões de famílias espirituais de diversas origens planetárias que forneceram exilados durante a rebelião de Lúcifer que terminaram por se congregar na Terra. São, portanto, inúmeros os grupos de trabalho que, quando convocados pelo mestre ou mesmo por iniciativa própria, resolvem congregar seus membros em tarefas específicas nesse ou naquele campo da luta redentora do gênero humano. Não há um só homem ou mulher na Terra que não esteja vinculado a um grupo espiritual, que normalmente se reúne nos ambientes espirituais ciclicamente para avaliar o andamento dos trabalhos conforme os objetivos pretendidos. Medem-se o esforço e a condição de cada um de seus membros diante do contexto geral da família e as possíveis providências para os ajustes necessários. Ocorre, entretanto, que certos membros, por se encontrarem em situações existenciais bastante complicadas, às vezes ligados às forças trevosas, não conseguem participar dessas reuniões que fortificam os espíritos de todos os que se fazem presentes. Outras vezes membros de outras famílias são convidados, porque há diversas famílias que possuem afinidades vibratórias desde há muito, e não nos enganemos. O congraçamento e intercâmbio cósmico é ocorrência comum em todos os quadrantes do cosmos, para troca de experiências e conversação fraterna. Normalmente nem todos os membros de uma família reencarnam ao mesmo tempo no mesmo instante histórico. Sempre permanecem alguns na espiritualidade para de lá ajudarem os irmãos e irmãs que estão reencarnados. As reuniões que ocorrem contam, portanto, com a participação dos que estão desencarnados e mais a daqueles que, no estado de reencarnados, quando do aniquilamento parcial do cérebro físico temporário através do sono, deslocam seus espíritos para os ambientes onde acontecem esses encontros. Muitas vezes, quando despertos no dia seguinte, alguns têm a sensação de terem estado em uma grande reunião com pessoas amigas, mas das quais não conseguem se recordar. Isso ocorre porque quem as conhece é a mente eterna do espírito de outros tempos e de vidas passadas, e não a mente física temporária, que nasce e morre com o corpo transitório. Como a lembrança daquela não cabe nesta, ocorrem as sensações e lembranças fugidias que são, normalmente, distorcidas. Há momentos históricos de grande magnitude em que muitos membros de diversas famílias de exilados participam como personagens. Outras vezes a loucura de um só, quando investido do poder temporal, consegue perturbar a paz de milhões de seres de diversos núcleos de exilados. Tais ligações kármicas demoram toda uma eternidade, muitas reencarnações, para se ajustarem. Mas, esse é um tema tão complexo que necessita espaço próprio para ser desenvolvido que, seguramente, ocorrerá no futuro. No caso específico das famílias Yel e Val, talvez por terem sido, no caso da primeira,
foco de propagação de todo um problema que ora se encerra com a reintegração da Terra à vida cósmica, e a segunda, pelo fato de seus membros também terem se complicado bastante, foram as mesmas convocadas para esse mister. Quem sabe se numa espécie de misericórdia para diminuir a vergonha e a inquietude que até hoje estão incrustadas no íntimo desses espíritos. Se no passado eles foram fator de desagregação, no presente tem que servir como elo de união. Não há outra maneira de evoluir. Por isso o mestre os convocou. Os membros dessas famílias, em diversas oportunidades da história terrena, fracassaram de forma absurda em certos momentos cruciais para toda a coletividade planetária, mas não foram somente os membros desses dois grupos espirituais que falharam fragorosamente em muitas das diversas oportunidades reencarnatórias que tiveram. Todas as famílias de exilados falharam enormemente até a época do Cristo. Depois do seu testemunho, ou seja, há apenas 2000 anos, é que, de forma geral, todos os grupos começaram a melhorar, um pouco que fosse, o seu desempenho desde então. E o mundo ainda está do jeito que está. Imaginemos, pois, quanto ainda falta ser feito. Dessa forma, desde Abraão que membros das famílias Yel e Val, que conseguiram se desvincular de maiores pesos kármicos, vêm reencarnando dentro de programas encarnatórios que objetivam e possibilitam o desenvolvimento de esforços com vistas a tornar possível, um dia, a reintegração cósmica da Terra. E este dia chegou. De Abraão a Moisés, uma etapa desse trabalho. De Moisés a primeira vinda do Mestre, outra. Do seu testemunho terreno até a sua segunda vinda, a última, e exatamente com ela, se consuma a reintegração da Terra à convivência com outros orbes. Desde Abraão, portanto, que os membros de muitas famílias espirituais de exilados, de forma especial, os das famílias Yel e Val, vêm ciclicamente reencarnando, com seus diversos sucessos e fracassos, procurando algo contribuir para que se encerre esse período de isolamento cósmico, que tantos males trouxe para todos nós. Aquelas individualidades que já conseguiram registrar nos seus currículos espirituais uma folha satisfatória de serviços prestados à causa do Mestre, ao longo das muitas vidas, já consumaram suas participações kármicas e de compromisso no mundo dos encarnados e receberam o grande prêmio da redenção espiritual na época em que o Mestre esteve encarnado entre nós. Desde então, somente em missões especiais ou tarefas de cunho pessoal, essas individualidades encarnam. Normalmente elas ajudam e assistem com a potencial idade dos seus espíritos aos que ainda permanecem congregados no orbe terrestre, dos próprios ambientes existenciais em que estejam inseridos e deles se deslocando para a Terra, sempre que possível para ajudar em loco, na medida das nossas possibilidades em receber ajuda. Apenas a título de observação, podemos afirmar que muitos dos atuais trabalhadores que estão no meio cristão vinculados ao catolicismo, na Itália e no Brasil de forma especial, ao espiritismo, no Brasil, e em algumas igrejas protestantes, no Brasil, nos Estados Unidos e na Alemanha, alguns cientistas no Brasil, nos Estados Unidos, na França e na Rússia, alguns políticos, no Brasil, na República Tcheca, na Rússia, nos Estados Unidos e em diversos países do Oriente Médio, artistas em geral, no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Itália, e aqueles que, pouco a pouco, irão se congregar no grande processo de reintegração cósmica do nosso planeta, nos muitos campos da boa luta, e do bom combate do esclarecimento, ante a ignorância de uns e o fanatismo de outros, pertencem às duas famílias anteriormente citadas. Entretanto, é bom que seja ressaltado que muitos membros de outras famílias também já estão trabalhando no processo, e outros ainda virão, porquanto objetivo de toda a comunidade planetária. O interessante é que normalmente esses esforços eram, até a primeira metade do século XX, desenvolvidos no seio de algum movimento doutrinário já em andamento, ou, simplesmente, na formação de novos focos de esclarecimento, como foram os casos da Reforma Protestante, da Codificação Espírita e de outros. Entretanto, atualmente, é desejo do Mestre congregar todas as suas ovelhas com vistas a um só objetivo, que é o da reintegração cósmica, e da sua vinda, e tudo que com esse processo se confirma em termos de passado, presente e futuro. Mas, vale lembrar que, cada ovelha que já esteja vinculada a alguma religião nela, deve continuar a desenvolver os seus esforços de melhoramento íntimo, pois esse é o único fator realmente necessário. Portanto, ninguém precisa mudar de credo religioso ou mesmo arranjar algum. Tudo o que necessitamos é do esforço íntimo para esclarecer e melhorar a nós próprios.
Infelizmente, existe uma postura íntima de caráter primitivo que ainda caracteriza boa parte da raça humana, que é a da intolerância religiosa. Esse veneno faz com que os seguidores de uma determinada religião não possam interagir com os ensinamentos de outra, e tudo que surge de uma doutrina religiosa é, de pronto, combatido pelas demais. Diante disso, perguntamos: se é desejo do Mestre congregar a todas suas ovelhas, como é que o trabalho de esclarecimento e preparação de sua vinda poderia ser feito por membros dessa ou daquela religião? Por isso que o presente trabalho de esclarecimento está sendo desenvolvido de forma independente com todas as dificuldades próprias inerentes à vida atual, ou seja, sem estar vinculado a esse ou aquele credo para tornar possível, no momento em que o Mestre desejar, o conhecimento por parte de todos os que se permitirem serem informados do que está para acontecer. Em outras palavras, diríamos que, devido à intolerância religiosa, os atuais esforços de semear a notícia, e os esclarecimentos pertinentes à segunda vinda do Mestre Jesus, não poderiam estar contidos sob o jugo de algum segmento religioso porque, se assim fosse, somente os fiéis daquele segmento se preparariam para o evento, e aquela religião se afirmaria, devido à pouca vigilância moral dos seus pares, como sendo a única verdadeira, sendo as demais destituídas de qualquer significado e todo aquele proselitismo que não mais cabe no atual momento planetário. Se o Mestre escolhesse qualquer segmento religioso terreno em detrimento de outros, para fazer esse trabalho ele estaria acabando com a base psicológica da crença de muitos e estes ficariam sem cheio para pisar ocorrendo com isso, quedas morais e implosões espirituais gravíssimas. Ele jamais faria isso e, portanto, para não enaltecer a um só segmento religioso e não derrubar os demais, até porque todos foram encomendados pelo seu coração augusto de pastor cósmico, é que foi tomada a decisão de que, os que fossem reencarnar para dar os passos iniciais no processo de esclarecimento, deveriam beber de todas as fontes da sabedoria religiosa terrena sem, no entanto, estar vinculado a nenhuma delas. Era a única maneira possível diante da desagregada realidade espiritual terrestre. Se fosse feito por algum segmento religioso, de pronto seria rechaçado pelos demais no que concorda o autor terreno da presente obra de esclarecimento. Mas, da forma como está sendo feito, corre o risco de ser rechaçado por todos e isso sempre foi motivo de angústia para o aflito escrevente destas linhas. Mas, segundo a espiritualidade, mesmo que isso venha a ocorrer, será apenas até enquanto o Mestre assim o permitir porque, depois que ele chegar, a estratégia escolhida pelo mais alto surtirá os efeitos pretendidos. Até lá, é aguardar com a convicção íntima, de não estar fazendo mal, ou prestando algum desserviço a quem quer que seja. Um pouco mais e tudo será esclarecido. Isso é o que nos conforta. Atualmente, pelo que nos foi informado, da família Val estão reencarnados 248 membros e da família Yel, 957. Desse total de encarnados, até o presente momento em que estas linhas estão sendo escritas, junho de 1996, apenas 56 dos acima referidos têm conhecimento do que já está ocorrendo e do que está para ocorrer. Espera-se que pelos estranhos caminhos da vida a presente mensagem encontre guarida nos corações de alguns que lerão estas páginas se sentindo surpresos porque, por mais estranhas que possam parecer algumas informações aqui veiculadas, não surpreenderão aqueles espíritos para os quais nada disso é novidade. É sempre bom recordar que a mente espiritual sabe de coisas que o cérebro físico não conhece. Porém, quando este último entra em contato com certas informações que já são de conhecimento daquela, o espírito, como um todo, vibra de forma a se afinar com amigos e sensações provenientes de outros ambientes existenciais. Apenas a título de finalização deste capítulo com o objetivo de dar continuidade à história espiritual dos 4 personagens referidos, desde o início do livro. Val-Elia, Val-Elon e Eolian estão, no momento, encarnados como homens do mundo, com suas dificuldades e hesitações normais em qualquer ser humano, mas, todos já plenamente cientes dos fatos e trabalhando, além de suas atividades profissionais de sobrevivência material, nos primeiros passos que estão sendo dados, com vistas ao processo de reintegração cósmica da Terra. Sexta, Redenção Espiritual. Capítulo 3. Trabalhos futuros. Tendo, portanto, como pano de fundo, um cenário de muitos erros, equívocos e distorções, somente alguns poucos acertos, frente ao que de nós era esperado pela espiritualidade maior,
O grupo de exilados dizia, a exemplo dos demais, está mais uma vez envolvido no trabalho que visa a espiritualização planetária. Reencarnados no seio de alguns segmentos religiosos, dentro de algumas correntes filosóficas, realizando trabalhos no campo científico e desincumbindo-se de algum mandato ou função política. Estão os membros desse grupo em esforçado trabalho de regeneração interior, com a consequente postura fraterna de bem servir a comunidade, na qual estão inseridos. Alguns poucos, numa postura mais abrangente, trabalham na tentativa de sensibilizar e demonstrar aos demais irmãos e irmãs que se encontram no orbe terrestre a importância estratégica de percebermos a nova ótica que doravante servirá de ponto de apoio para o entendimento de tudo o mais que nos cerca, que é a ótica cósmica. Dos ambientes espirituais, aqueles do grupo que não estão reencarnados no momento, fornecem, fraternalmente, no papel de espíritos desencarnados, apoio concreto e estratégico a nível de acompanhamento, apoio, essencial ao bom desenvolvimento de qualquer trabalho, por mais simples que seja, a ser realizado no mundo dos encarnados. Independente do ambiente existencial em que estejam congregados, nesse ou naquele momento, todos os membros dessa grande família capelina, à exceção de uns poucos que ainda estão profundamente envolvidos com questões kármicas bastante complexas, trabalham na medida de suas possibilidades, visando ao progresso do orbe terrestre. Nesses esforços estão envolvidos apenas aqueles espíritos que já estão mais ou menos libertos de grandes débitos espirituais diante das leis de causa e efeito. Explicando melhor, chamamos, nesta obra, de grupos de trabalho, apenas aqueles cujos membros não reencarnam apenas para saldar dívidas passadas que envolvam grande monta de energia espiritual frente aos atos infelizes, praticados no pretérito. Os membros ativos desses grupos com missões de esclarecimento e alavancagem do progresso terreno, recentemente já terminaram de saldar as suas grandes contas frente à contabilidade divina. O que estamos, portanto, afirmando, é que, no atual momento planetário, há milhares de grupos específicos de pessoas que têm origem nos mundos que para a Terra forneceram exilados, que trabalham em todos os campos da sociedade humana, na sua grande maioria ainda sem terem conhecimento de sua origem celeste, e que esses espíritos, apesar de já razoavelmente desenvolvidos a nível espiritual, são ainda bastante passíveis de erros, em especial de distorções que cometem quando no desempenho de funções políticas e religiosas. São, na realidade, os espíritos mais velhos e experientes, portanto, os mais complicados, dos bilhões de espíritos que estão congregados no orbe terrestre. Complementando as informações, diríamos que todos os espíritos que reencarnam no ambiente terrestre atuam basicamente com vistas a atingir resultados em 5 campos vibratórios distintos, tendo maior ênfase num ou noutro, conforme o seu marco evolutivo e a sua capacitação espiritual. São eles: 1. Pagamento de débitos e expiações. 2. Desenvolvimento, melhoramento e reforma interior, ou seja, conquistas espirituais. 3. Provas e testes das conquistas espirituais realizadas. 4. Trabalhos específicos e localizados. 5. Missões de caráter regional e global. Há espíritos que, devido à sua baixa condição vibratória e ao grande número de débitos a serem saldados em muitas vidas, mal conseguem realizar incursões encarnatórias fora do primeiro campo vibratório. Isso ocorre até porque, devido às muitas tendências e inclinações inferiores das quais ainda são portadores, normalmente contraem novos e perigosos débitos a cada tentativa reencarnatória. São exatamente esses irmãos infelizes que não mais estarão congregados no orbe terrestre, nos próximos séculos, porquanto sofrerão processo de exílio. Outros, mesmo ainda tendo débitos mais suaves a serem saldados, conseguem atuar positivamente em diversos setores da luta planetária, realizando ao longo de cada reencarnação, trabalho redentor no campo das expiações menos dolorosas, melhorando-se intimamente. E, por já possuírem certas conquistas em vidas passadas, põem-se em prova, nessa ou naquela situação específica, e quando obtêm sucesso, chegam a desenvolver trabalhos de extrema utilidade para a comunidade em que estão inseridos. Estes formam, no atual momento terrestre, mesmo que distribuídos em diversos subníveis de consecução das tarefas espirituais, a grande maioria da população do orbe. Mas, quem desliga, há de ligar.
Quem desfaz, há de fazer. Quem desagrega, um dia há de unir. As famílias Val e El, muito mais que as outras, se sentem responsáveis por tudo que ocorreu. Existem ainda diversas famílias dos mundos de Capela que, se comparadas com as de outros orbes, também tinham a graça e o privilégio de conviverem mais de perto com o Mestre, e da mesma maneira se sentem também responsáveis por muito do que aconteceu. Pena que não possamos, no momento, descrever as histórias de algumas outras famílias capelinas de outros sistemas que, sob outros contextos, tiveram também a graça de com ele conviver. Cada página dessas narrativas cósmicas são verdadeiras lições que mostram o quanto erramos no passado e a inexorabilidade dos acontecimentos que hoje enfrentamos. Pertence, de fato, a todas as famílias capelinas muito mais que as de outros sistemas de mundos, a responsabilidade pelo ocorrido nos tempos de Lúcifer. Por isso, todos os membros desses grupos espirituais esforçam-se no presente para estarem aptos a edificar, no futuro terrestre, o que destruíram no passado, diversos colegiados planetários que governavam os mundos, por onde os rebelados iam passando na sua longa e penosa rota de exílio espiritual, até chegarem à Terra, deixavam, indelevelmente, registradas as marcas do orgulho e da desagregação, levando com isso, diversos mundos à derrocada. Destruíram governos planetários, semearam a discórdia, criaram disputas onde antes existia a concórdia, acabaram diversas unidades da política celeste em nome dos mais treslocados valores. Se destruíram, é da lei que agora construam. No próximo século, a partir de um determinado momento em que o jugo amoroso do Mestre decidirá o início do processo de visitação das delegações de outros orbes ao nosso planeta, a Terra não mais poderá apresentar a marca política que hoje ainda a caracteriza diante do cosmos, uma coletividade planetária de seres sem a devida consciência da unidade cósmica que representam. Na atual situação geopolítica do nosso planeta, a qual dos governos terrenos deveria se dirigir uma delegação de seres de outros orbes, com quem falar e negociar projetos de ajuda mútua, se os interesses dos atuais governos da Terra estão mais próximos da mesquinharia do que da fraternidade? Não, necessariamente por maldade, mas, simplesmente por ignorância e atraso espiritual. Ou achamos que cada raça extraterrena deveria escolher um dos países para com ele trocar experiências? Os nossos irmãos de outros orbes jamais se submeteriam a processo tão primitivo que nenhum saldo positivo traria. Os governos das diversas nações terrestres existirão durante muito tempo. Não se espera nem se pretende que esses deixem de existir. Ao contrário, espera-se sim que além deles, exista uma verdadeira união organizacional das nações que, realmente detém a necessária legitimidade para representar a Terra diante das civilizações cósmicas. A Organização das Nações Unidas poderá muito bem vir a ser esse órgão colegiado, mas não da forma como ela hoje se porta, apesar do esforço de muitos dos que nela labutam. Enquanto a ONU for apenas o reflexo do jogo de poder das elites mundiais, ela jamais terá a necessária capacidade de, enquanto colegiado maior do planeta, influenciar os caminhos do nosso mundo, servindo não só como ponto turístico aos que vão a Nova York ver o seu belo prédio. Por fora realmente é muito bonito. Mas, e por dentro? Até quando, o que era para ser um foro político humanístico, com autoridade moral para dirigir os esforços mundiais, para a boa luta dos direitos humanos, da mediação política em momentos críticos, do bom combate contra todo tipo de intolerância que viesse a ferir os direitos por ela defendidos, advogar a diminuição dos efeitos da miséria decorrentes do processo de concentração de renda nos países mais ricos em detrimento dos mais pobres, será mais um sepulcro caiado arquitetado pelos interesses farisaicos da política mundial? Onde a luta pelos direitos da mulher? Qual o papel da ONU diante das migrações descontroladas, dos novos assentamentos humanos que estão ocorrendo, enfim, diante do número de refugiados que cresce a cada dia? E quanto à questão ambiental, como a ONU está participando desse processo de discussão? Será que consegue coordenar ao menos as conversas preliminares em torno do assunto, ou mesmo está sendo negociado de forma unilateral? E o desarmamento nuclear, o que pode a ONU fazer, da forma como hoje se apresenta, para levar adiante a consecução dos passos que já foram dados e a edificação de outros novos que urgem serem acordados?
Ou os novos tempos invadem os espíritos dos governantes terrestres, para que permitam que a ONU se prepare para o século XXI, ou, simplesmente, o futuro virá, lenta porém, seguramente, com ou sem a ajuda dos que muito poderiam fazer para fortalecer o único colegiado superior que temos na Terra. Precisamos, todos, fortalecer a ONU, ou algo que a ela se assemelhe porque a diversidade terrestre é de tal ordem que é impraticável a expectativa, a curto prazo, das diversas nações terrestres confiarem num governo único pondo fim às administrações locais. Isso não ocorrerá. O que precisa sim ser criado é um novo espírito para a ONU, ou em última instância, um outro colegiado que, além de refletir os diversos agrupamentos terrestres, possa também influenciá-las e bem representar toda essa diversidade que nos caracteriza diante do cosmos. As famílias capelinas, que se sentem responsáveis por parte dessa questão, já começam a se envolver, de forma estrategicamente planejada, com outras famílias de exilados, para preparar o planeta para os tempos que virão. É objetivo maior e expectativa de todos que em futuro breve, todas as correntes de exilados se façam representar nesse grande corpo que ora se forma para lutar por um mundo melhor. Sem lutas revolucionárias, porque dessas já estamos todos cansados. É possível que não haja, em nenhum recanto do cosmos, uma coletividade planetária que, ao longo de sua história, tenha promovido tantas revoluções e guerras como o caso da terrestre. E erramos sempre. Mesmo quando o objetivo era nobre, os instrumentos utilizados, diziam do nosso estado de barbárie espiritual, derrubamos vários monstros e terminamos por entronizar outros tantos. O nosso objetivo de luta quase sempre esteve equivocado. Lutávamos para modificar os sistemas políticos reinantes, as leis, as estruturas sociais, esquecidos de que nada disso funciona a contento, se não houver o melhoramento do próprio ser humano. As grandes revoluções ocorrem no íntimo das pessoas, exatamente onde Jesus e tantos outros semearam os tempos do porvir com toda a suavidade e sabedoria dos seus espíritos maravilhosos. Caberá, portanto, às famílias provenientes dos mundos de capela a responsabilidade dos primeiros passos para a realização desse grande sonho, que é a edificação do grande ideal de fraternidade planetário, para que possamos abrir as portas dos nossos corações para a convivência com irmãos e irmãs de outras realidades existenciais. O trabalho futuro que espera a todos nós que conseguirmos atravessar este momento de transição entre um passado equivocado e um futuro dadivoso, será exatamente o de produzir condições para que exista um colegiado planetário legítimo na sua autoridade de representatividade cósmica e forte na sua convivência com os problemas da retaguarda evolutiva dos povos da Terra. Os que já estão reencarnados e outros que ainda virão, na eterna entrada no campo de luta terrestre, serão aqueles mesmos de outrora que em outros tempos desligaram a luz dos seus espíritos e agora têm de reacendê-la no íntimo, porque somente esta pode iluminar os próprios passos. Desfizeram todos os laços fraternos que uniam bilhões de seres em torno de uma coexistência ordeira e fraterna, e no momento, procuram refazer as afinidades de outrora, atuaram como fator de desagregação em todas as comunidades pelas quais passaram e hoje têm que construir a maior das convergências, que é a criação de uma unidade planetária diante do cosmos. É trabalho redentor que espera todos nós, exilados do passado. Entretanto, é razoável que não esqueçamos que quem pretende reformar o mundo, deve antes reformar a si mesmo. Sexta, redenção espiritual. Capítulo 4. Marco evolutivo. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, que era membro do Sinédrio. Certa noite este foi ter com o mestre e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses milagres que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem renascer sendo velho? Porventura pode tomar a entrar no seio de sua mãe e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito: necessário vos é nascer de novo. João 3,27. Há dois grandes aspectos nas entrelinhas desse ensinamento do Mestre. O primeiro refere-se ao processo de reencarnação.
O segundo, ao fato de que ninguém evolui espiritualmente se não se melhorar através do esforço pessoal, nas muitas oportunidades que ocorrem durante a vida. A resultante de todos os esforços, das conquistas realizadas, dos aprendizados efetivamente praticados. É como espécie de voltagem energética a iluminar cada vez mais a individualidade espiritual. Da mesma forma que uma lâmpada de 20 velas ilumina pouco, e atinge com sua radiação luminosa, um ambiente bastante limitado, assim o espírito encarnado que apresenta modesto marco de conquistas no campo da evolução espiritual diante do contexto terrestre. Possuir essa condição vibratória já é fator de glória e redenção, pois demonstra que o espírito já é tendente ao bem, mesmo apresentando um baixo potencial vibratório. O importante é que ele já consegue iluminar a si mesmo, e portanto, iluminar também, um pouco que seja, o ambiente à sua volta. Nas trevas, a luz desse espírito brilhará como milhões de sóis para os que nela se encontram. Imaginemos agora, uma lâmpada de 100 velas. Iluminará fortemente ambientes bem mais espaçosos. Assim também, um espírito razoavelmente evoluído que já conseguiu plasmar em si mesmo o brilho das conquistas do esforço pessoal da boa luta, e do bom combate consigo mesmo nas muitas oportunidades de aprendizado. Além de já razoavelmente iluminado, sua vibração pessoal atingirá de forma bem mais abrangente o que está ao seu redor, sejam pessoas ou situações. Quando em contato com os umbrais, um espírito desse porte obriga-se a diminuir a sua própria vibração para não cegar ou ofuscar os que lá habitam temporariamente, devido à afinidade energética, com a desarmonia e o sofrimento. Elevemos o padrão para uma lâmpada fosforescente com alto poder de radiação luminosa, que consegue iluminar um vastíssimo ambiente em torno de si mesma. Assim, um espírito bastante evoluído que, por já possuir tão magnífico porte vibratório, dificilmente se deixará perturbar diante das situações desagradáveis. Mesmo vivendo na Terra, seguirá imperturbável na busca do seu próprio caminho de bem servir aos seus irmãos e irmãs em rota evolutiva. Esse espírito consegue mesmo quando encarnado, com sua emanação energética pessoal, iluminar grandes regiões de um planeta envolvendo a muitos dos que ali vivem com suas próprias vibrações. Gandhi fez muito mais do que isso. Como não será a vibração luminosa do Mestre Jesus? Ele que é uno com o Pai, na sua condição, por excelência, de preposto maior da deidade, investido da condição majestosa inerente ao estado vibratório do seu espírito de escol, consegue envolver amorosamente a todos os seres que vivem na Terra bastando, para isso que ele simplesmente vibre com essa intenção. A simples presença de sua pessoa cósmica em ambientes próximos à Terra, desde que ele assim o deseje, já seria suficiente para que todas as suas ovelhas sentissem no íntimo de seus espíritos o chamamento do pastor amado. Tão grande é o poder amoroso da sua condição espiritual. Assim acontece conforme as conquistas evolutivas empreendidas pelo próprio esforço pessoal da individualidade. Ninguém ilumina nada ao seu redor se, em primeiro lugar, não consegue iluminar a si mesmo. E o processo de autoinstrução, de autoiluminação requer superações íntimas a todo momento na vida do espírito. O esclarecimento, a instrução, o melhoramento íntimo com a consequente melhoria da condição vibratória pessoal, somente virão com o dispêndio de muito esforço. Não nos enganemos. Dar vazão a tudo que nos vem lá de dentro, sem nenhum tipo de controle, é a melhor maneira de continuarmos a ser o que sempre fomos, ou seja, espíritos orgulhosos que se permitem irradiar sobre os que estão ao seu redor toda a sua triste e equivocada herança do pretérito espiritual, que vem à tona, sempre que nos defrontamos com situações que nos despertem essas tendências e inclinações, que nos caracterizam a vida espiritual de há muito. Quem assim procede, estaciona, e o pior, cria em torno de si mesmo uma espécie de crosta vibratória que impede tanto a luz de fora penetrar no seu íntimo, quanto começar a se auto-iluminar, um pouco que seja. E, onde não há luz ocorre a escuridão porque, o que são as trevas senão a simples ausência da luz? Realmente não nos maravilhemos com o que Jesus nos ensinou, pois é necessário que venhamos a renascer tantas vezes quantas sejam necessárias, até que conquistemos um estado mínimo, que seja, de aquisição vibratória que nos permita, tanto a autoiluminação como a capacidade de influenciar e envolver amorosamente, por pouco que possa ser, o ambiente em que estivermos inserido. Além disso, em cada oportunidade encarnatória, devemos procurar renascer intimamente em cada ocasião de aprendizado que nos for dada ao longo da vida terrena.
Quem não procurar fazer isso, simplesmente não conseguirá sequer iluminar-se, o mínimo necessário, para se diferenciar das trevas. Portanto, cada um de nós tem um marco espiritual ou vibratório que diz respeito à nossa condição evolutiva do momento em que estamos vivendo. Se a nossa mente se fixa, equivocadamente, em certos aspectos da existência transitória, em detrimento de certos valores eternos que valem em todos os mundos do cosmos, será difícil provocar em nossos próprios espíritos a condição vibratória tão necessária ao momento presente, para que o entendimento de muitas coisas que estão para ocorrer flua mais suavemente no íntimo de todos nós. Precisamos melhorar, a todo instante, a nossa própria vibração pessoal, até porque vamos começar a conviver com pessoas mais evoluídas, vibratoriamente falando, e para que a convivência se tome mais fácil e proveitosa é mister que o façamos. Afinal de contas, nós que ainda nos dividimos em brasileiros, alemães, senegaleses, argentinos, angolenses, russos, americanos, judeus, franceses, chineses, etc., vamos começar a conviver com seres que têm a consciência maior da chamada cidadania cósmica. Por ser um dos assuntos do próximo livro a ser editado, não nos aprofundaremos nesse tema que nos é tão atraente. Disso diremos apenas que, qual deve ser a cidadania de uma individualidade espiritual que durante um certo tempo cósmico vive em um determinado planeta, depois em outro, mais tarde, desloca-se para viver em mais outro mundo, e assim sucessivamente? Só existe uma resposta: cidadania cósmica. Agora, qual a situação de cidadania de um espírito que, por força das leis encarnatórias, encontra-se preso a um determinado planeta, e nele reencarna diversas vezes em muitas das suas regiões geográficas, a saber, uma vez no Japão, outra, no Chile, depois no Sudão, mais tarde na Suécia, etc., somente se admite uma resposta: cidadania planetária. Mas, qual o nível de consciência de cidadania que carregamos no íntimo? Modificar essa situação vibratória de puro equívoco e ilusão é luta incessante que deve nortear o caminho evolutivo de todos nós. Não faz muito, sideralmente falando, éramos cidadãos cósmicos que, devido aos erros cometidos, fomos congregados, temporariamente, em um planeta que ficou isolado do resto do cosmos. Hoje, continuamos a ser cidadãos cósmicos sem que disso tenhamos, entretanto, o menor vislumbre de consciência. Sequer conseguimos nos imaginar como cidadãos planetários, quanto mais, cósmicos. Mas, essa percepção mudará exatamente na mesma proporção em que venhamos a despir os nossos espíritos de certos valores transitórios profundamente equivocados que, ilusoriamente cultuamos como se fossem belos padrões de conduta. Puro atraso de vida espiritual. Realmente não faz muito que no planeta Zian, em Capela, o velho mestre codificador, na sede do seu departamento de pesquisa, recebeu um relatório, em placas magnéticas, ainda inacabado, de uma equipe que estava em missão em um belo planeta azul. Recordava-se sempre, com carinho, dos seus alunos na arte de codificar. Orientava muitos grupos de estudantes, entre os quais, um que era formado por 5 membros da família Val. Em especial, lembrava-se de um deles, com quem trocava costumeiramente informações acerca da vida cósmica e dos aspectos evolutivos. Nunca é demais se refletir a respeito do tempo de vida útil dos diversos tipos e categorias de corpos comuns a cada planeta ou grupo de planetas. No caso terrestre, a componente celular do corpo humano suporta em média cerca de 80 giros em torno do Sol. Em 2030, aproximadamente, a ciência espera que essa expectativa de vida passe a ser de 130 anos. Mas, para o que queremos significar, vamos tomar a média de vida terrena diante das condições reinantes, como sendo a de 100 anos ou 100 períodos completos de translação do nosso planeta ao redor do Sol. Extrapolando, agora, essa tese sobre o tempo de vida na Terra para outros mundos, vamos também supor que a vida de um ser em qualquer planeta duraria, em média, cerca de 100 anos no fuso horário de qualquer orbe. Dessa forma, Netuno, nosso vizinho próximo, para completar um giro orbital completo em torno da nossa estrela, leva cerca de 165 anos terrestres. Se houvesse, portanto, a título de exemplo, vida em Netuno, e supondo um tempo de vida útil para os netunianos de 100 giros ao redor do Sol da mesma forma com que fizemos para com os seres terrenos, em termos de nosso tempo, um ser que lá residisse viveria cerca de 16.500 anos terrestres, ou seja, 100 anos netunianos.
10 anos em Netuno corresponderiam a 1650 anos terrestres. Ou seja, sob a ótica do tempo netuniano, o mestre esteve na Terra há, aproximadamente, 12 anos. E sob a ótica do tempo capelino, pode ter sido ontem. Vamos, agora, imaginar que o período de uma órbita completa do planeta ia ao redor de um hipotético centro gravitacional, no sistema múltiplo de Capella, correspondesse ao período de tempo no qual a Terra daria cerca de 4.300 voltas ao redor do Sol. Vamos também supor que em Zia, devido ao avançado nível energético e tecnológico lá existente, o tempo de vida útil de um corpo comum a esse mundo não fosse, como no caso terrestre, de 100 períodos de translação, mas sim de 1000. Explicando melhor, um ser terráqueo suporta viver 100 anos ao redor de sua estrela, enquanto que um ser de Zian conseguiria viver 1000 anos, ou seja, 1000 voltas planetárias ao redor do hipotético centro gravitacional do sistema múltiplo de Capella. Da mesma forma como, aqui na Terra, estamos hoje ainda nos referindo, por exemplo, à queda do Muro de Berlim, ocorrida há tão poucos anos, lá em Zia. Também nos tempos atuais, o chefe do Departamento de Pesquisa e Codificação ainda aguarda que uma certa família retome para complementar uma tarefa que foi interrompida há algum tempo, pois, para ele, o problema que terminou por atrapalhar a consecução dos trabalhos ocorreu há poucos dias daquele mundo. Através de um determinado instrumento que na Terra pareceria uma potente tela de vídeo tridimensional, passa a observar o seu aluno, na atualidade planetária do mundo azul, em pleno ano de 1996, conforme a marcação do calendário terrestre, depois do aparecimento de Jesus. O velho mestre codificador ri consigo mesmo, lembrando-se que, agora, aquele aluno com quem tanto se afinava, estava justamente reencarnado no mundo para o qual, inicialmente, havia se dirigido, atendendo à solicitação do mestre, que objetivava pesquisar a influência de certas vibrações sobre alguns seres aquáticos que ali existiam. O interessante, pensava ele, é que mesmo sem ter concluído o aprendizado de todas as matérias necessárias à arte de codificar, assim mesmo seu aluno estava desenvolvendo trabalho de caráter codificador no mundo azul, conforme as circunstâncias ali reinantes. Ah, como deveria ter experiências para contar, pensava consigo mesmo. Como são interessantes os caminhos evolutivos, continuava a refletir o codificador, dizia. A equipe Val poderá completar o relatório daqui a mais algum tempo, e agora, com muito mais conhecimento de causa. Aciona o mecanismo que fecha os registros do relatório inacabado, lembrando-se dos membros vai com carinho. Recorda-se também de Yelmus Bell, seu antigo aluno e parceiro de algumas pesquisas científicas que estava, agora, trabalhando com todo afinco pela reintegração daquele último planeta rebelado ao circuito da convivência cósmica. Talvez, pensou ele, tudo o que o Luzbel e os que o seguiram deveriam ter percebido, naquela época, é que o Pai é intraduzível. Obras, criações e atributos, estes sim, são passíveis de serem traduzidos porquanto expressões exteriores da deidade e que são, justamente, os meios e estímulos dos quais se serve o seu amor, para fazer evoluir, através dos evos, todos os filhos e filhas espalhados pelo cosmos. Mas, o velho codificador dizia não precisava terminar outros trabalhos pois, dentro de um pouco mais, a família Val retomaria e solicitar-lhe-ia o relatório inacabado para pôr fim a um infeliz incidente que ocorrera e impedirá a realização da tarefa. Lembrasse, de repente, observando a atmosfera naquele momento algo esverdeada, produto da mistura das emanações das estrelas que formam o sistema, não havia ainda sequer descansado desde que começara o problema.